Muito bom dia! Começando aí mais um dia com a gente nesse canal Os Rodrigues. E você é muito bem-vindo. Tá aqui muita gente nova chegando. Então bem-vindo para você que é novo. E bem-vindo também, que bom. Você que já é de casa, fique à vontade. É isso aí. Isso mesmo. A gente está nessa jornada aí, seguindo Jesus. Amém. E você que, precisa ler a Bíblia todo dia. Como é importante, a gente ter esse momento. Então a gente está aqui para contribuir, para a gente fazer isso juntos. Porque juntos fica mais fácil, a gente consegue essa unidade tão maravilhosa. Achei que você vai dar, porque juntos é mais fácil dizer sim. É o slogan que tá valendo também, o importante é isso. Então vamos lá, antes da gente começar, o que a gente sempre faz? Oração. Então feche seus olhos se você puder e ore conosco. Vamos juntos. Senhor, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Teu, iluminando os olhos do nosso coração, para que eu saiba qual a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da nossa herança e qual a suprema grandeza do Teu poder para conosco. Senhor, conceda-nos que sejamos fortalecidos com poder, mediante o Teu Espírito no nosso homem interior, para que estejamos arraigados e alicerçados no amor de Cristo que excede todo o entendimento, e para que sejamos cheios de toda a Tua plenitude. Senhor, transborda-nos do pleno conhecimento da Tua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vivamos de modo digno para o Teu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no Teu pleno conhecimento. Amém. Amém. Que bom! Então vamos lá para essa jornada seguindo Jesus, essa jornada aí através do Evangelho de Lucas, e hoje nós vamos para o capítulo 2. Como dissemos ontem, Jesus nasceu, e aqui na história, Jesus ainda vai nascer. Então ele nasceu, ele vive e reina para todo sempre, em cada coração. E o propósito desse canal é exatamente esse, trazer você que já é cristão, ou então você que ainda não conhece, ou então está no início da sua jornada, a manter uma batida de leitura diária. Isso está sendo bom para a gente também. É verdade. E pedir a ajuda do Espírito Santo, nosso amigo maravilhoso, nessa dependência que temos dele, a praticar aquilo que temos aprendido, porque não adianta nada a gente só saber um monte de coisa, e o que a gente faz com aquilo? Precisamos praticar. Então, hábito diário. Eu não sei pra vocês, mas de vez em quando acontece resistências ali pra gente ler a palavra, pra gente fazer alguma coisa que Deus tem nos pedido pra fazer, e precisamos nos levantar sabendo quem somos em Cristo Jesus e cumprir a ordem que Ele tem nos dado nesse tempo. Amém? Amém. Então vamos lá? Lucas capítulo 2. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse primeiro recenseamento foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galiléia, à Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os pastores e os anjos. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas. E paz na terra, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor.
Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos agora a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê, que estava deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando sobre elas no coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Jesus é apresentado no templo. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ali havia uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era muito idosa, tinha vivido com o marido 7 anos depois de se casar e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, começou a dar graças a Deus e falar a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia, se fortalecia e se enchia de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus no templo. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Então a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que lhes disse. Então foi com eles para Nazaré
e lhes era obediente. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aleluia. Amém, aleluia. Lindo, né? Ver Deus cumprindo a promessa que tinha feito lá no início e como Maria também, né? Essa entrega total, abrindo mão de tudo que ela tinha planejado para que cumprisse através dela também, né? Sendo essa cooperadora que todos nós devemos ser. E ela guardava tudo no coração, que a gente seja assim também nesse dia. Toda a palavra, tudo aquilo que o Senhor nos disser, todos os sinais que Ele tem nos mostrado, Amém. que a gente guarde no nosso coração, para que a gente esteja atento àquilo que Ele vai fazer, porque Ele está fazendo todos os dias. Amém, eu creio. O que salta aos meus olhos, né? A palavra de Deus é maravilhosa, mas sempre quando a gente está lendo, a gente fica atento. Por isso que a gente fala da canetinha, né? Vários versículos aqui grifados na minha Bíblia. E é o momento que os anjos falam para os pastores, né? Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. E aí me lembra do Evangelho, né? As boas novas libertadoras. Amém. Que sejamos esses anunciadores, né? Esses evangelistas que pregam a palavra sabendo que o Evangelho é o poder para a salvação. Aleluia. E não somente pelo nosso falar ou pelo muito falar, e sim pelas nossas ações. Como a palavra ela tem nos transformado, o impacto que ela causa em nós e como a gente age e reage diante das situações. Então que possamos ser esses, os que trazem as boas novas de grande alegria. Temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, a verdadeira alegria habitando dentro de nós. Sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força, então que possamos, por onde passar, onde o Senhor nos levar, que assim seja feito a realidade, para que outros venham provar e ver que o Senhor é bom através das nossas vidas. Como a gente tem dito, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Amém. E que possamos ficar atentos à sua voz, à sua direção, porque em todo tempo Ele está comunicando. Se Ele não está falando nada, se Ele ainda não disse nada, então permaneça no mesmo lugar que Ele tem dito para você ficar e seja uma bênção nesse lugar. Os desafios acontecem, as situações se levantam, mas sabemos que maior é aquele que habita em nós, mais são aqueles que estão conosco. Então permaneça firme diante daquilo que Deus tem falado ao seu coração. Amém. Vamos orar então? Amém. Pai, muito obrigada, Sim, Senhor, Jesus, por esse dia, pela Tua palavra que é viva, que é real, aleluia, que nos enche, que nos completa. E como sabemos que quando damos essa prioridade, né, no início do nosso dia, essa leitura da palavra, sabemos que podemos aguardar com expectativa aquilo que o Senhor tem para hoje, porque o Senhor tem algo novo todos os dias. A Tua presença que nos renova e nos faz enxergar as coisas de uma outra forma, Deus. Pai. Senhor, queremos os olhos de Jesus, queremos ter os olhos, a mesma visão de Jesus sobre todas as situações, porque sabemos que para Ti nada é impossível. Aleluia. A gente tenha essa convicção de que não há impossíveis em todas as Suas promessas e que podemos vencer no dia de hoje através do posicionamento com a palavra e com o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Obrigada, Pai, por tudo que vai acontecer nesse dia, no nome maravilhoso e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Continue olhando para Jesus. De repente você tem desafios que você tem passado, situações que têm se levantado para, né, te entristecer ou tentar te abater. Mas lembre-se, guarde o seu coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque desse lugar procede as fontes da vida. E que os nossos olhos sejam fitos em Jesus, que Ele é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. É Natal, Jesus nasceu. Não é só Feliz Natal. Não é só numa época específica, não. É Jesus nasceu no nosso coração, vive e reina sobre a nossa vida todos os dias. E que esse nascimento possa acontecer em muitos corações que nós vamos encontrar com eles. Nesse dia, de repente, você fala, Carlinhos, mas tem gente, né, que já conhece a Jesus, mas tem pessoas que estão tão atarefadas, tão corridas, tão distraídas com tantas coisas. E uma coisa importa. Então, que aos pés do Senhor todos os dias, a verdade, o nosso relacionamento vivo com Ele, o mais dele, ali ouvir como a gente tem escutado da sua própria palavra, né? A palavra é o próprio Deus comunicando ao nosso coração. Amém. Que realmente seja a nossa prioridade, a nossa busca, sejamos intencionais na busca pelo Senhor e que não seja só, meu devocional, tá, vou fazer, não, que possamos investir tempo na presença, que o Senhor vai continuar falando
fortemente ao nosso coração, amém? Amém. Deus te abençoe abundantemente. Hoje ainda não rolou café. Juliana não tá muito de café. Vamos trazer um chá. Compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam impactadas. Deixe o seu like, né, para que o sistema entenda que se esse vídeo for importante para você, ele vai ser importante para mais vidas também. Isso aí, beijo. Já vai. Já, temos que ir. Tá na hora, tem que ir. Tem coisa pra fazer ali. Poxa, tanta coisa, né? Não é bom, gente? É bom ela estar aqui. Tô achando aqui. que assim no meio ela não vai vir, tô preocupado com isso, né, gente? Não pode, fala pra ela. Hashtag fica Ju, vamos subir essa hashtag nos... aqui. nos comentários. Eu volto, mas eu tô aqui. Olha, já levantou, entendeu? Que eu tô falando com vocês? Não, é muito a gente bom. tem que pegar ela, amarrar ela aqui com a gente, pra ela falar mais. Tem muita coisa nesse coração. Vai dar certo. Vai dar Ó, o Cook, ó. O Cook tá explicando o que ela tem que ficar. Beijo. É isso, ó. Não se esqueça. Há muito mais. Bora! Beijo grande. Tchau, tchau. Até amanhã, hein? Fica firme.